No ano de 587 a.C., Jerusalém, o coração do reino de Judá, ardia sob o poder do Império Babilônico. Em meio ao caos e à pilhagem, o objeto mais poderoso da antiguidade desapareceu. Não foi capturado como troféu, não foi registrado nos anais dos conquistadores. Simplesmente sumiu. A Arca da Aliança, o baú que continha as tábuas dos 10 mandamentos e o trono terrestre de Deus, evaporou-se da história, deixando para trás um silêncio que ecoa há mais de 2.500 anos. Um vácuo no centro da história ocidental. Para entender a magnitude da perda, precisamos compreender o que a arca representava. Não era apenas um artefato religioso, era o epicentro da fé e poder de uma nação. Construída sob ordens divinas a Moisés, era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro. Sua tampa, o propiciatório, era adornada com 2 querubins de ouro, cujas asas criavam um espaço sagrado, onde a presença de Deus se manifestaria. Era descrita como uma arma capaz de derrubar muralhas e um canal de comunicação com o divino. Perder a arca não era apenas perder um tesouro, era perder o contato com Deus. O último lugar onde a arca foi vista, com certeza, foi no Santo dos Santos, no coração do Templo de Salomão. Um lugar tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Quando os exércitos de Nabucodonosor II romperam as defesas de Jerusalém e saquearam o templo, levaram tudo de valor. A Bíblia, no livro de 2 Reis, lista meticulosamente os tesouros levados para a Babilônia: vasos, colunas, bacias de ouro e bronze. Mas há uma omissão gritante nessa lista de espólios. A Arca da Aliança não é mencionada, nem como capturada, nem como destruída. Ela simplesmente não está lá. Para a maioria dos historiadores e arqueólogos, a resposta para este enigma é brutalmente simples. A arca foi muito provavelmente destruída durante o saque. Argumentam que para os soldados babilônicos não era um objeto de reverência, mas uma fonte de matéria-prima. Uma caixa de madeira coberta com quilos de ouro. O procedimento padrão seria arrancar o metal precioso para derretê-lo e queimar a estrutura de madeira. Nesta visão pragmática, o silêncio nos registros não é um mistério, mas a confirmação de sua insignificância para os conquistadores. Era apenas mais um item dourado, desmontado antes que qualquer escriba pudesse registrar seu destino. Mas essa explicação, embora lógica, deixa uma pergunta que se recusa a desaparecer. Como o objeto central de uma religião inteira pôde ser desmantelado sem uma única menção, quando artefatos menores foram listados? Por que a arca não? Seria possível que ela não estivesse mais no templo quando os babilônios chegaram? Teria sido escondida por sacerdotes em um ato desesperado para proteger seu bem mais sagrado? O silêncio da história, que para os céticos é prova de destruição, para outros é o ponto de partida para uma busca que atravessa milênios. A verdade é que o desaparecimento da arca não foi o fim de sua história. Foi apenas o começo do maior mistério arqueológico de todos os tempos. Mas e se a história que nos contaram estiver incompleta? E se a arca não foi destruída, mas resgatada? Longe dos desertos da Judéia, nas terras altas da África, uma nação inteira, a Etiópia, não apenas acredita saber onde a arca está, mas afirma ser sua guardiã por quase 3 milênios. Esta reivindicação extraordinária não é folclore recente. Está enraizada em seu épico nacional, o Quebra-Nagast, ou A Glória dos Reis. Este texto antigo não oferece uma teoria, mas um testemunho detalhado, uma crônica sagrada que reescreve o destino do objeto mais procurado da história.
Tudo começa com uma mulher de poder e curiosidade lendários, Maqueda, a rainha de Sabá. Segundo o Quebra-Nagast, os contos sobre a sabedoria divina do rei Salomão em Jerusalém viajaram por rotas comerciais, chegando aos seus ouvidos na distante Etiópia. Intrigada, ela decide empreender uma jornada monumental, cruzando o Mar Vermelho e desertos impiedosos com uma vasta caravana. Seu objetivo não era diplomacia, mas um teste intelectual. Ela queria desafiar Salomão com enigmas e perguntas difíceis, para ver com os próprios olhos se sua fama era justificada ou mera hipérbole. Em Jerusalém, a rainha ficou cativada. A sabedoria de Salomão superava todas as expectativas, e um profundo respeito mútuo floresceu entre os dois monarcas. A narrativa etíope detalha como, na última noite de sua visita, Salomão a enganou. Após um banquete com comida picante, ele a fez jurar que não pegaria nada de seu palácio. Durante a noite, Maqueda, com sede, bebeu uma água estrategicamente colocada, quebrando o juramento. Salomão então declarou que, se ela havia tomado sua água, ele a tomaria. Daquela união, nasceria uma criança destinada a fundar uma nova dinastia. Maqueda retornou à Etiópia e deu à luz um filho, a quem chamou de Menelik, filho do homem sábio. 20 anos depois, o jovem príncipe viajou a Jerusalém para conhecer seu pai. Salomão o recebeu com honras, reconhecendo-o instantaneamente e oferecendo-lhe o trono de Israel. Mas Menelik recusou. Seu destino, ele sentia, estava em sua terra natal. Com o coração pesado, Salomão concordou com seu retorno, mas sob uma condição: para que a lei de Moisés fosse estabelecida na Etiópia, os filhos primogênitos dos anciãos e sacerdotes de Israel deveriam acompanhar Menelik. É aqui que a história dá sua virada mais chocante. Os jovens israelitas, desolados por terem que deixar o templo e sua glória, conspiraram em segredo. Liderados por Azarias, filho do sumo sacerdote, eles decidiram que não poderiam partir sem o objeto que continha a própria presença de Deus. Segundo o Quebra-Nagast, eles construíram uma cópia exata da arca e, em uma noite audaciosa, trocaram a réplica pela original. Com a verdadeira arca contrabandeada em sua caravana, Menelik e sua comitiva iniciaram a longa jornada para o sul, levando consigo não apenas a herança de Israel, mas seu coração sagrado. A jornada mítica de Menelik termina aqui, em uma cidade poeirenta, no norte da Etiópia, chamada Aksum. Por séculos, este foi o coração de um império poderoso, e hoje é o epicentro da mais extraordinária alegação da cristandade. No centro de tudo está o complexo da Igreja de Santa Maria de Sião, um local de peregrinação e fé inabalável. Para os milhões de fiéis da Igreja Ortodoxa Etíope, este não é apenas um lugar sagrado, é o santuário final, o ponto na terra onde o céu e a história se encontram. Eles não acreditam que a arca esteve aqui. Eles acreditam, com uma certeza que transcende a necessidade de prova, que a arca está aqui, agora, protegida dentro de seus muros e vigiada por uma linhagem ininterrupta de guardiões. A própria atmosfera de Aksum parece carregada com o peso deste segredo monumental, sussurrado em cada oração e gravado na alma de seu povo. Mas o verdadeiro segredo não está à vista de todos, nem mesmo dentro da catedral principal. Ao lado da estrutura mais antiga, ergue-se uma capela pequena, modesta e terrivelmente impenetrável, conhecida como a Capela da Tábua. É uma fortaleza de fé, cercada por uma cerca de ferro alta e patrulhada dia e noite por monges armados. Ninguém, absolutamente ninguém, além de um único homem escolhido, tem permissão para entrar. Nem imperadores, nem presidentes,
nem mesmo o mais alto patriarca da Igreja. Esta proibição absoluta é a primeira e mais poderosa evidência circunstancial. Em um mundo onde relíquias são exibidas para atrair fiéis e turistas, a decisão de esconder o objeto mais sagrado de todos sob um véu de sigilo absoluto fala mais alto do que qualquer exibição pública. O silêncio que emana daquela capela é ensurdecedor. Uma declaração de que o que está lá dentro é poderoso demais, sagrado demais, ou talvez perigoso demais para o mundo exterior. Dentro desta capela vive um único homem, conhecido simplesmente como o Guardião da Arca. Ele é um monge, escolhido por seu predecessor em seu leito de morte, que faz um voto de nunca mais deixar o terreno da capela pelo resto de sua vida. Sua única missão, sua única razão de ser, é orar e vigiar a Arca da Aliança. Ele é o único ser humano vivo que tem permissão para olhar para o artefato. Ele vive em total isolamento, com suas refeições sendo deixadas do lado de fora da cerca. E sua única interação humana é com seu eventual sucessor. É uma dedicação que desafia a compreensão moderna. E se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas, deixe seu like e comente qual parte do mistério mais te intriga. Este homem renuncia a tudo, família, amigos, o mundo, para se tornar uma sentinela viva de um objeto que, para o resto de nós, é apenas uma lenda. Mas o privilégio de ser o guardião vem com um preço terrível, um preço que alimenta as lendas mais sombrias sobre o poder da arca. Relatos e rumores persistentes afirmam que os guardiões sofrem de uma deterioração física acelerada. Histórias falam de cegueira, de doenças de pele misteriosas e de uma saúde que se desvanece rapidamente após assumirem o posto. A explicação local é simples e aterrorizante. A proximidade constante com a presença de Deus, a energia pura e avassaladora que emana da arca, é simplesmente demais para um corpo mortal suportar. Céticos poderiam sugerir causas naturais, o efeito do isolamento ou condições pré-existentes, mas o padrão, repetido ao longo de gerações de guardiões que raramente vivem muito tempo após sua nomeação, adiciona uma camada sinistra ao mistério. É como se o próprio objeto os consumisse, um paradoxo divino de proteção e destruição. E aqui, a investigação encontra um muro intransponível, tanto literal quanto figurativamente. A recusa da Igreja Etíope em permitir qualquer tipo de verificação científica é absoluta. Pedidos para fotografar, para testar a madeira da suposta arca, ou para simplesmente permitir que um observador neutro a veja, são recebidos com uma recusa firme e inflexível. Para eles, a fé não precisa de prova, e submeter um objeto de poder divino a testes mortais seria o maior dos sacrilégios. A única evidência que o mundo tem é a convicção de uma nação inteira e a vida de sacrifício de um homem solitário trancado em uma capela. Ele é a testemunha ocular que nunca poderá depor, o elo vivo com o passado que está condenado ao silêncio. A pergunta que fica é assustadora. O que ele realmente está guardando lá dentro? E que segredo ele protege com a própria vida? E aqui, diante dos muros da capela em Aksum, a investigação encontra seu impasse final. De um lado, temos a narrativa mais consistente e duradoura sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Uma história que não é uma teoria acadêmica, mas o pilar de uma nação, vivida e respirada por milhões de pessoas ao longo de séculos. A fé etíope não vacila. Para eles, a arca não está perdida, está protegida. A força dessa convicção, transmitida de guardião para guardião, de geração em geração, é tão tangível quanto qualquer artefato. Eles não precisam de provas externas,
pois a presença do sagrado, segundo eles, é uma realidade diária em Aksum, uma certeza que desafia o ceticismo do mundo exterior. O Quebra-Nagast não é um simples livro de contos, é o documento que fundamenta a identidade nacional e religiosa da Etiópia. Ele forneceu a base para a dinastia salomônica, que governou o país por quase 3 milênios, criando uma linhagem direta com os reis bíblicos de Israel. Essa conexão não é trivial, pois elevou a Etiópia ao status de Segunda Sião, um reino escolhido por Deus no coração da África. A história da Arca é, portanto, inseparável da história do próprio povo etíope. Questionar sua presença em Aksum é questionar a fundação de sua civilização, a legitimidade de seus reis e a natureza de sua aliança divina, uma tradição que se tornou verdade histórica para seus seguidores. Contudo, ao sairmos do domínio da fé para o da arqueologia e da história crítica, o cenário muda drasticamente. O silêncio é absoluto. Não existe uma única evidência arqueológica, um único texto contemporâneo fora da Etiópia, ou uma inscrição em Israel que sequer sugira o desaparecimento de um objeto tão central. Historiadores argumentam que a remoção da Arca do Santo dos Santos teria sido um evento cataclísmico, amplamente documentado e lamentado. Em vez disso, os registros indicam que a arca provavelmente se perdeu durante a destruição do primeiro templo pelos babilônios. A ausência total de provas corroborativas é o argumento mais poderoso dos céticos, uma lacuna intransponível para a análise histórica. Chegamos então a um veredito dividido. A reivindicação etíope é única em sua força e persistência. Nenhuma outra teoria sobre o destino da Arca possui uma tradição viva e ininterrupta que a sustente por tanto tempo. É uma história de poder imenso que moldou um império e inspirou um povo. Por outro lado, a ciência exige mais do que tradição. Ela exige dados, verificação e a capacidade de testar uma hipótese. A capela em Aksum, com seu acesso restrito, impede que a reivindicação passe do campo da crença para o do fato. Estamos diante de duas verdades, a da fé, pessoal e espiritual, e a histórica, baseada em evidências empíricas. Neste caso, as duas parecem irreconciliáveis. Portanto, a conclusão é que a Etiópia guarda um tesouro de valor incalculável, uma fé inabalável e uma das histórias de origem mais fascinantes do mundo. Se esse tesouro inclui a Arca da Aliança Bíblica, é uma questão que, por enquanto, permanece sem resposta definitiva. A Arca de Aksum existe como um poderoso símbolo, um farol espiritual, mas sua identidade factual está envolta num mistério que a ciência não pode penetrar. A verdade, por enquanto, pertence ao guardião solitário. Mas a Arca não é o único objeto de poder descrita na Bíblia que desafia a compreensão moderna. Existem relatos de uma tecnologia sonora capaz de derrubar muralhas inteiras em questão de segundos. Teria o povo de Israel acesso a uma arma sônica perdida? Para descobrir a verdade por trás da queda de Jericó, inscreva-se e ative as notificações. Nossa próxima investigação vai testar os limites entre milagre e tecnologia.